Glória a Deus, aleluia. Deus do impossível está aqui entre nós. Você do canal, eu te desafio agora a você ficar conectado comigo esses próximos 15, 20 minutos, não sei, por aí. Provavelmente antes, eu preciso te abençoar com a palavra profética que o Senhor tem nos direcionado para esse tempo. E eu volto a dizer, esse tempo de guerra, tempo de batalha, tempo em que nós precisamos vestir a camisa da fé, nos fortalecer na fé, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta verdadeiramente, realmente não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, os príncipes das trevas que agem nas regiões celestes. Eu te desafio a ouvir e passar essa palavra, escrever nesse canal e levar outras pessoas a tomar posse da vitória, uma palavra de ânimo, de alegria, de poder, de vida, através desse canal. Eu quero ler com você a carta que Paulo escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 4, verso 27, que diz: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. E pensando e entendendo essa palavra, pensando nessa palavra, somos hoje uma multidão de pessoas, bilhões, 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. No nosso país, Brasil, que para mim o melhor país do mundo, o país tropical, o país da maior fauna, flora, o país das águas purificadas, o país que tem uma distribuição de renda que só está com a desigualdade social que domina, mas isso é outra coisa. Mas eu preciso que você entenda uma situação aqui que nós precisamos viver. Quando a Bíblia diz não deis lugar ao diabo, Paulo está falando para a igreja. A igreja precisava estar num processo de oração constante. A igreja precisava estar num processo de oração, orar sem cessar, sem vacilar, sem distrair. Porque o adversário não era só naquela época que estava furioso. Até hoje ele está furioso contra a minha vida e contra a sua vida. Mas tem muitas pessoas que não entenderam isso. E por quê? Porque talvez vivam a fé oscilante. Ora ele está bem, ora ele está mal, ele não consegue permanecer com foco, ele não consegue manter o alinhamento. E o Senhor nos chama, quando ele fala não deis lugar ao diabo, ele está falando para que você permaneça firme, constantemente firme, com o seu alinhamento ativado, na convergência com o Pai. E eu classifiquei algumas situações aqui na palavra, que nos dá direito a viver uma fé, mas se não vivermos no alinhamento da palavra, nós vamos viver como eu vou falar aqui. Escute, uma das armadilhas que o inimigo lança, que eu posso falar que a pessoa está dando brecha, dando lugar ao inimigo, chama desconfiança. A desconfiança é uma brecha, é uma legalidade que a pessoa está entregando. Tem muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas, tem muitos que se diz pastores, que trabalham no rebanho, e quando passa por uma dificuldade, tem muitas pessoas que trabalham, está envolvido na igreja com uma coisa ou com outra, mas quando passa por alguma dificuldade, talvez a falta do alimento, o sustento, a situação financeira, um filho que às vezes desliza um familiar, uma situação familiar, ele começa a pensar ao contrário da fé, e começa a desconfiar da existência, da bondade, da grandeza de Deus, porque as coisas talvez não estão dando certo naquele mês, naquela semana, naquele dia, talvez porque naquele dia ele não conseguiu sorrir, naquela semana ele teve um momento difícil. Aí ele começa a dar ouvido às dúvidas, a desconfiança se manifesta. Aí ele começa a pensar: será que Deus me chamou? Será que eu fui chamado por Deus? Será que era para me ter mesmo casado? Será que era para me ter comprado esse carro que eu não estou dando poder de pagar a parcela? Será que era para me ter aberto essa empresa?
Ele começa a desconfiar da grandeza de Deus. Ele começa a desconfiar do seu potencial. Ele não consegue romper com a resiliência. Isso é dar lugar ao diabo. Isso é dar lugar ao inimigo. Isso é abrir uma brecha. A desconfiança é uma legalidade que o homem está entregando na mão do inimigo. Então você tem que confiar. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abata, mas permanecem firmes para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Confia em Deus, confia. Pare de desconfiar. Aí você começa a pensar: será que o meu chamado não foi invenção do pastor? Será que foi o pastor que me desafiou para vir para a igreja e eu comecei achando que era essa a minha vida e agora eu estou decepcionado com a igreja, com o irmão, com isso, com aquilo, e a desconfiança se manifesta, e aí a tua cabeça começa a ferver, você sente dor e não sabe o que fazer. Para de desconfiar hoje. Para de desconfiar hoje. Começa a tomar tenência, determina a sua fé. Davi disse para o seu filho Salomão: seja homem. Davi disse: seja homem, assume. Porque muitos não conseguem entender o que Deus entregou para ele. Aí começa a desconfiar. E aí, é essa vida que você precisa? É essa vida que você diz que está bem, que está reta diante de Deus? Mas a sua mente, seu coração, você está totalmente distanciado, desconfiando das coisas de Deus. Comece com a desconfiança. A serpente é um inimigo feroz. Ele lançou a desconfiança, ele lança os pontos de interrogação com os seus argumentos, com as suas paranoias. As pessoas ficam presas, se tornando assim, presas na mão do inimigo com as perguntas. Eu me lembro do que a Bíblia diz nos evangelhos, a começar de Mateus, e o Senhor fala ao trabalhador, dando 10ª hora. Depois que eles trabalharam o dia todo, no calor do dia, mas o dono da vinha, ele queria terminar a obra, segundo a palavra, ele queria trabalhar, os trabalhadores saíram atrás de 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, meio-dia, 2 da tarde, 3, 4, 5, a última hora do dia ele ainda foi atrás de alguém, porque ele precisava terminar a obra. E aqueles que começaram mais cedo, começaram a achar que estavam sustento, mas eles haviam combinado um valor. E eles começaram a imaginar coisas e achar que o patrão ia pagar mais porque eles demoraram mais tempo, mas o que ele combinou com um, combinou com todos. E a Bíblia diz que ele começou a pagar do último. E os primeiros que foram contratados começaram a pensar: se ele pagou esse valor para ele, para mim vai pagar mais, porque eu trabalhei o dia todo, passei o calor do dia, mas quando chegou a sua vez, a Bíblia diz que ele entregou o mesmo valor que ele combinou. E o que é que eu aprendo com isso? O rapaz começou a desconfiar e murmurar e reclamar, e a Bíblia diz que o dono da fazenda, o dono da vinha, falou para ele o quê? Se os teus olhos for mal, isso é um problema seu, porque os meus são bons. Ei, pega o teu dinheiro e vai embora. Então presta atenção, o que ele disse assim: eu quero fazer o que é, faço o que eu quero com o que é meu. O Senhor Deus, ele quer fazer e faz no tempo dele. A Bíblia diz que tudo é para a glória dele, no tempo dele, por ele e para ele, tudo, todas as coisas. Só que eu começo a desconfiar. Eu tenho um chamado, eu tenho um casamento, eu tenho uma família, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um dinheiro na conta, mas eu começo a desconfiar, e eu não vou granjear, eu não vou trabalhar, eu fico preocupado. Daqui a pouco eu me torno um paranoico, pensando em problemas e dificuldades, na desconfiança toma conta de mim. E aí eu começo a acreditar negativamente, desconfiando das pessoas. Ninguém presta, ninguém me ajuda, não posso confiar em fulano, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É uma armadilha do inimigo para a tua vida. Aí a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Segunda coisa, porque se a pessoa está desconfiada, ele desconfia até dele. Segunda coisa que eu anotei aqui para ganhar tempo, chama incredulidade. A Bíblia diz que o Deus desse século trabalha para cegar o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que a palavra não surta efeito na sua vida.
Como que funciona isso? Quase o incrédulo ele desiste de viver. Ele passa a ser uma pessoa dominada pela incredulidade. Parece que as coisas são boas, mas para muitos, as facilidades só para ele, tudo é mais difícil. Ele começa a colocar o ponto de interrogação em tudo. Ele acha que nada vai terminar certo. Ele começa a reclamar. Pensamentos negativos dominam a vida dele. Como fazer? O que fazer? Ele acha que ele está velho. O incrédulo acha que ele é grande, ele é pequeno, ele é gordo, ele é magro, ele é velho, ele é falta de inteligência, as pessoas não escutam ele não fala bem, ele não tem uma boa oratória. Ele está dentro do sistema, ele conhece, ele tem até uma habilidade. Ele é inteligente, às vezes tem dificuldade de executar, mas isso não significa, essa pessoa, ela fica impossibilitada da manifestação do poder de Deus, por conta da incredulidade. Diante da luta, da força, muitos ficam totalmente presos. E aqui eu quero te contar uma história que você já conhece. Ei, amigo, segura. Lembra do Zacarias, pai de João Batista? Um senhor, sacerdote, já de idade. Lucas, o evangelho de Lucas, o início de Lucas, o primeiro capítulo já conta essa história. Depois você confere. A Bíblia diz que ele já estava senhor de idade, já achava que nem ia mais ser levado para o templo como sacerdote para poder orar o sacrifício do povo, mas aí caiu sobre ele a sorte e ele foi para o templo, já de idade. O Senhor levou ele lá para abençoar. Quando ele está lá dentro, a sua esposa Isabel, já era de idade também, e eles oraram há muitos anos orando por um filho, e até então ela não tinha engravidado. Mas quando ele entra no santuário, que ele entra na presença de Deus, quando ele entra na presença de Deus, talvez não é o seu caso, Deus tem falado contigo, como falou com Zacarias. Quando Deus falou com ele, sabe o que ele falou? O anjo disse assim: eu sou Zacarias, porque assim diante de Deus eu vim aqui para trazer uma boa notícia. A sua mulher Isabel vai ter um filho, porque o Senhor ouviu a tua oração, Zacarias. Aí Zacarias falou: não, mas eu já sou velho, a minha mulher já está avançada na idade. Está vendo isso? Talvez é isso que está acontecendo contigo. O Senhor está falando que vai te dar vitória, o Senhor que vai te tirar dessa situação. Deus está me usando aqui para falar que Ele é Deus na sua vida. Você vai vencer o seu ministério, a sua família, a sua igreja, o seu projeto, a sua empresa, o seu casamento. Deus é fiel. Se você continuar buscando, entra na presença do Deus vivo, Ele vai te honrar. Mas também você está com incredulidade igual Zacarias: não, eu já estou velho, não, eu estou cansado, não, eu já tenho muito tempo, não, mas eu não sei mais o que fazer. O anjo disse para Zacarias assim: eu assisto diante de Deus, o Senhor me mandou aqui para te trazer essas alegres boas novas, rapaz. A tua mulher Isabel vai ter um filho, e o nome dele vai ser João Batista. E aí ele pegou pesado com Zacarias, e Zacarias titubeou. Ele falou assim: você vai ficar mudo, você não vai falar até essa palavra se cumprir, para você entender que é Deus que está falando. Leia a Bíblia que você vai entender o que eu estou falando. Lucas capítulo 1, e a Bíblia diz aqui que Zacarias ficou mudo. O povo lá fora estava esperando o pastor Zacarias sair do santuário sacerdote. Ele demorou lá dentro, porque teve uma conversa leal com Deus, mas saiu para fora da igreja mudo, sem poder falar nada, mudo. As pessoas queriam uma resposta, ele não tinha, porque estava mudo, e ele não sabia falar em Libras, ele não sabia. Eu quero dizer que a incredulidade, ela mata, ela limita o seu sucesso. A incredulidade limita o teu sucesso. A incredulidade atrasa o processo da tua vitória. Então vamos sair dessa situação. Creia que Deus é bom, que Ele é fiel. Não seja incrédulo, tenha fé, utilize a sua fé. Não deixe lugar ao diabo. A incredulidade é uma porta aberta para o Satanás manifestar. A incredulidade é uma porta aberta. Ei, amigo do canal, atento aqui, fique ligado. Não se distrai nesse tempo de Covid-19. Não importa o que está acontecendo. A Bíblia diz que 1000 morrem lá, 10.000 do teu lado, mas tu não será atingido. O Senhor é contigo. Não deixe lugar ao inimigo. Não dê lugar ao mal, ao diabo. Como que eu vou fazer, apóstolo? Como que eu faço? Fica no alinhamento de Deus. Talvez naquele dia que você acha que nada vai acontecer, deixa Deus trabalhar. Ele sabe trabalhar na sua vida. Deixa Deus curar as feridas. Não deixe com que o inimigo venha te roubar. A incredulidade.
Não fique mudo como Zacarias. Quando João Batista nasceu, segundo a Bíblia, foi quando alguém perguntou como seria o nome do menino, ele abre a boca e grita que o nome do menino seria João Batista. Sabe por quê? Porque Deus fala e Deus cumpre. Não deixe lugar ao diabo. Não seja incrédulo. Use a fé em nome de Jesus. E para finalizar aqui rapidamente, depois da incredulidade, porque vem a desconfiança, aí a pessoa se torna incrédula. E por último aqui eu quero fechar rapidamente aqui. A terceira armadilha que o inimigo usa para o homem dar lugar ao diabo é a desobediência. Meu Deus, que coisa mais violenta. Tem pessoas que têm a desobediência por causa da incredulidade. Ei, pediu a Deus, Deus não entregou, aí ele passou, agora eu vou me rebelar, vou me tornar um desobediente, porque Deus me abençoou e tal. E o inimigo está fazendo pessoas sofrer. Como que uma estrutura que tinha tudo para dar certo está dando errado? Porque deu um passo errado. A desobediência. Lembra lá do povo de Israel quando saiu do Egito, que chegando na terra boa para conquistar Jericó, a Bíblia diz que a desobediência de porque não era para pegar o despojo, Acã pegou uma capa babilônica e o ouro, a barra de ouro, e levou para sua casa. E a Bíblia diz que ele não fala para Josué, já a ordem de Deus para Josué era que ninguém podia pegar o despojo, a ouro, a prata, os utensílios, a não ser que fosse para a casa de Deus. Só o que Deus orientou, Acã pegou e tentou se empossou daquilo, e ali não podia, por conta daquilo. Na próxima batalha de Ai, eles perderam a batalha. A primeira batalha eles perderam, sabe por quê? E o Josué ora e vai clamar a Deus, e ele entra na presença de Deus, rasga as suas vestes, entra na oração, e aí a Bíblia diz: tem desobediente no meio de vocês pecaram contra mim, a desobediência aconteceu, por isso vocês perderam a batalha. Josué, conserta isso, Josué. Então eu quero que você reconheça que a desobediência é uma brecha para o Satanás. Então a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Ei, amigo, não escolha a desobediência. Isso é morte na certa. A desobediência traz a morte. Você vai se destruir por si próprio. Até que dia você vai continuar a desobediência? Tome atitude hoje. Viva o melhor como um profeta de Deus na sua vida. Ei, eu estou aqui nesse canal como um profeta na sua vida. Tome posse da vitória. Não deixe lugar ao diabo. A desobediência mata. Às vezes nós não somos capazes de entender a vontade de Deus, mas queremos entender as coisas que não é necessário que entendamos. Eu quero que você entenda a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você está andando num caminho tortuoso, volte, logo volte. Jesus quer mudar a sua sorte. Não escolha a desobediência, não escolha a morte. A obediência te traz a vida, a desobediência te traz a morte. O Senhor nos mostra o caminho da bênção e da maldição. Qual é o que você está escolhendo? Às vezes nós somos assim, totalmente vulneráveis por causa das nossas atitudes. Não escolha essa destruição para a sua vida. A Bíblia diz que obedecer, segundo a palavra, eu entendo que é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que fazer qualquer outra coisa que você pensa. Talvez você pense que está fazendo as coisas para Deus, mas não está obedecendo a palavra de Deus. Fazer as coisas para Deus todo mundo faz. Agora obedecer. A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Você pode curar, expulsar demônio, fazer, mas de repente você não está obedecendo, não justifica. Então nós temos que obedecer. A simplicidade da palavra de Deus é essa. Então não tem como. Então você pode, talvez você é uma pessoa que passou por processo de desconfiança, de incredulidade e chegou ao ponto de estar desobedecendo e por isso está sofrendo. Então volte, reconheça tudo isso. Esse mês, inclusive aqui na nossa casa, o Senhor nos deu a revelação, o mês do reconhecimento. Esse mês de maio, de reconhecer que Deus existe, reconhecer as nossas falhas e entrar em um novo nível, em uma nova dimensão. Reconheça, volte, Jesus te chama. Que essa palavra fique gravada no seu coração. Quero orar contigo agora. Quero profetizar na sua vida em nome de Jesus, Pai. Eu quero profetizar sobre a vida dessa pessoa que está aqui comigo, através desse canal. Ela se inscreveu e ela está ouvindo a palavra e está sendo edificada, porque é o Senhor que fala através da tua palavra. E o Senhor disse para nós não dar lugar ao inimigo, não dar lugar ao diabo.
Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que caia por terra toda armação do inimigo, toda armação satânica, todo laço, toda obra do mal que está levando essa pessoa talvez a desligar da fé. E nessa hora agora, esse meu amigo, essa minha amiga, essa pessoa que está comigo, esse discípulo do Senhor Jesus que está triste, que está preocupado, eu abençoo para que ele reaja, para que ele volte para o caminho correto, para que ele venha ao encontro do Senhor Jesus, para que ele entenda que o Senhor é Deus, mesmo longe. Talvez ele está pensando que não tem mais jeito para ele, mas tudo, o Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Creia, eu profetizo, e a vitória chegará até você. E a palavra está dizendo: não deixe lugar ao diabo. Cuidado com a desconfiança, cuidado com a incredulidade, e muito mais ainda.